Nós somos esse canal da energia divina que se manifesta através da gente. Nós somos Deus em manifestação. Nós somos o motor, as mãos de Deus para poder manifestar qualquer coisa aqui no planeta. Porque se os espíritos pudessem fazer, então eles construiriam cidades, as coisas apareceriam. Não tudo tem que ser feito através da mão humana. Só aí já é um poder de manifestação incrível, né? E que a gente nem percebe quanto nós somos poderosos. A gente tem livre-arbítrio, né? Para criar as coisas. Só que esse livre-arbítrio, ele é também sequestrado por todas essas crenças limitantes, sequestrado por pessoas que não querem que a gente utilize nosso livre-arbítrio, né, em direção à luz. Você não é livre, é condicionado pelos teus programas. Então a gente não tem livre-arbítrio até quebrar o karma? A gente tem o que a gente chama livre-arbítrio, você pode utilizar, só que a gente utiliza mal por causa dos programas que hackearam o nosso livre-arbítrio. Aí você cria o que a gente chama de autossabotadores. Que programas seriam esses? Você tem que ser assim, 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 assado. Todas as nossas determinações, né? Amor é sofrimento, dinheiro é pecado, sabe? Beleza é sim, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou isso, eu não sou suficiente. Tudo isso são programas. Como que a nossa força interior vai ser maior do que a força exterior? À medida que você vai percebendo onde que te toca. Tocou, doeu, leva pra casa que é teu. E aí você vai atrás de cada uma dessas feridinhas que são tocadas pelos dedos da realidade e vai curando uma a uma. À medida que você vai curando, você vai se tornando invulnerável. Você só pode se tornar uma pessoa invulnerável se você curar as suas doenças, não é colocando 10 mil proteções. Se você levar isso muito a ferro e fogo, você acaba fazendo split, né, de personalidade. Você pode acabar ficando, por exemplo, bipolaridade ou então esquizofrênico, tá? Então as doenças não são elas a causa do sofrimento, elas são o resultado de um sofrimento profundo do qual a pessoa não sabe lidar. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Hoje estamos aqui recebendo pela terceira vez nos nossos estúdios Lean, Meire Yamaguchi. Muito obrigado, diretamente da Suíça. Muito obrigado pela sua presença, viu, Meire? Muito obrada por esse convite maravilhoso. Eu adoro estar aqui, é como estar em família e, né, vendo o bebezinho crescer, chegar agora. Amadurecer. Você veio lá no começo, né? Eu vim trocar as fraldas. Exatamente. Agora a gente já aprendeu a falar, né? Maravilha. Aqui, ó. Já estamos crescendo, né? Tá ótimo. Sensacional. Meire, se você puder se apresentar, se é que tem alguém que não te conhece, né? Mas é sempre importante. Pessoas novas chegando aqui para acompanhar o Lean Podcast. Então sejam bem-vindos, vocês que são novos, que não me conhecem. Meu nome é Meire Yamaguchi. Eu sou terapeuta de cura emocional, sou mentora do curso Avatares da Cura e de outros cursos de autodesenvolvimento, autoconhecimento, e escritora do livro GPS Espiritual e O Fim do Karma. Né? A minha formação é psicologia, naturopatia e também uma base espiritual bem profunda. Bem profunda. Assim. E profunda igual será esse nosso episódio, que nosso tema será prosperidade quântica, né? Um tema super interessante aí que você vem abordando junto com os seus grupos dos Avatares da Cura, né? Sim, também. E então a gente queria começar introduzindo esse tema para o pessoal, né? O que seria a prosperidade quântica e por que o quântica do nome? A prosperidade quântica é um aprendizado profundo de como manipular as energias, sendo um criador consciente. E eu digo que é quântica porque hoje, quando a gente trata com as energias e não mais simplesmente com as nossas vontades do ego, então nós estamos a nível quântico, que é um nível sem limites. Muito bom. E que energias seriam essas, assim? Quando você fala energias, né? É o flow, né? É o flow, a energia cósmica do universo, que é uma energia abundante e que ela está aí para que a gente possa, então, utilizando essa energia, manifestar todas as coisas possíveis aqui no planeta. E como que a gente pode começar a manipular essas energias a nosso favor? Primeiro conhecendo, né? Conhecendo a si mesmo, porque você é o motor dessa manifestação. Então, a energia está aí e ela vai interagir com você que tem um programa, você que tem um motor dentro de você, você que também tem todos os filtros e toda a areia areia também que pode parar a engrenagem, né? Portanto, se você não conhecer a si mesmo, se você não curar a si mesmo, você não vai conseguir manifestar, ou então você vai manifestar justamente aquilo que você tem dentro. Porque essa energia, ela está aí simplesmente para o nosso uso. Né? E a gente vai trazer aquilo que nós temos.
Então, se você não está feliz com o que você está manifestando, é lá dentro que você tem que ver. Muitas pessoas que trabalham com lei da atração, eles falam muito os termos vibração, energia e frequência. Se você puder diferenciar eles para a gente. Tá. A frequência é quantas vezes a energia, né, vai rodar por um período de tempo, tá? Por segundo, geralmente. Então, aí isso é a frequência. A energia é o que roda, né? E a vibração o nível de vibração, tá? Então, tem a frequência, velocidade, a vibração é o número como essa energia, ela vai de um ponto para o outro, né? Então, ela vai vibrando. Como se fosse a força. Como se fosse... É amplitude. Amplitude, obrigada. E como que isso pode ajudar a gente a começar a manifestar, entender esses 3 conceitos, principalmente acho que vibração e frequência, para a gente levar tirar a gente da escassez e levar para a abundância? Então, é você perceber que que seja a frequência, a vibração, né? A energia, ela vem então do nosso corpo, e é ela que o que você vibra, você vai vibrar também essa energia que está fora e permitir, então você passa a informação do que você quer através dessa vibração. Então, você tem que compreender como é que você cria essa vibração, como é que você modifica a tua frequência, como é que você modifica essa vibração para você poder criar de uma forma consciente. Existem ferramentas para isso? Existem ferramentas. A primeira ferramenta é o autoconhecimento, mas, por exemplo, as frequências mentais, né, elas são muito importantes. Então, a gente tem frequência beta, alfa, teta, gama, delta, né? Então, tem todas essas frequências, e cada uma dessas frequências é como se fosse uma estação de rádio, tá bom? Então, a frequência beta é uma estação de rádio de rock. É aquela coisa assim que bate na orelha tudo, vibrante, né? Vibra muito, mas ela não é uma energia sutil, uma energia que alcança níveis mais altos de frequência. E ela é muito destrutiva para o nosso corpo, porque ela não está muito de acordo, né, com a frequência da vida. E aí também a frequência muito associada ao estresse. Todo mundo tem o beta. O problema é você ter o beta muito constante, porque o beta também é essa energia que te move, né, a agir no mundo, a modificar a matéria, a modificar as coisas que estão acontecendo. Agora, quando você entra na energia do alfa, é como se fosse uma estação de rádio de música clássica. Delícia. E aí você já está naquele ambiente, você já sente certas vibrações mais espirituais, né? E permite com que a tua mente ela diminua de velocidade e ela possa ser permeada, por exemplo, por ensinamentos, por sons, né, por pensamentos das outras pessoas. Então, por exemplo, é muito bom você ter uma frequência alfa quando você vai estudar, porque aí você absorve mais os aprendizados, mas de uma maneira mais passiva, né? Então, cada uma dessas frequências, elas abrem portas, elas abrem possibilidades para você poder entrar dentro de capacidades, ele ativa capacidades diferentes também. Então, por exemplo, a frequência teta, que tem o teta healing, tudo, ele já está no nível de modificação de crenças. Né? Ele já entra dentro dos programas internos das nossas crenças limitantes, por exemplo. Mais profundo. É mais profundo, mais porque é o programa que está instalado através do qual a energia ela vai passar e ela vai ser codificada. A teta, né? Então, ela é acima da alfa. Ela é uma frequência mais alta do que a alfa, né? Aí depois, na verdade, a frequência é mais alta, mas as ondas elas são uma menor amplitude. Uma menor amplitude, né? Elas são mais estáveis. Mais estáveis. E aí a delta é você dormindo, né? A delta ela abre, por exemplo, a nível de memória celular, ela abre o processo de regeneração do corpo.
Então, desintoxicação também do corpo. Então, você só desintoxica o teu corpo se você consegue chegar a nível delta. Então, pessoas que têm sono, que são superficiais, elas não conseguem entrar nesse processo de regeneração, de desintoxicação do corpo que acontece quando a gente dorme com sono profundo. Sono REM. Então, não são sonos, não é um sono que recupera. Para poder entrar nesse espaço de recuperação, você tem que entrar nem que seja por um microsegundo em estado delta. Caramba. Você pode fazer como se fosse um mapa, um apanhado de como... Porque a maior parte das pessoas estão numa beta, certo? Constantemente. Como que a pessoa sai da beta para alfa, para teta? Não, existem várias técnicas, né? É isso que é a ciência da meditação, né? Na verdade. Então, existem meditações que a pessoa vai em teta, aí o Theta Healing, por exemplo, né? A pessoa vai entrar, o terapeuta vai entrar num processo de meditação, de autossugestão, para poder ficar nesse nível teta. E tem... aí, quando você entra em meditação profunda, o que é interessante, quando você está em delta... se você está em delta sem dormir, você consegue chegar em delta sem dormir, por isso é importante meditar sentado, né? Porque se meditar deitado, você entra em delta, você dorme. Tá? E você acorda no dia seguinte recuperado, mas você acorda só no dia seguinte. Então, é importante você, quando você quer entrar em processo assim profundo, fazer sentado, com a coluna bem reta, até meio arqueada, assim, sabe? E se concentrar na tua respiração ou outra técnica. E aí, quando você consegue chegar em delta profundo, desperto, ele dá um rebote e você vai em gama. Estado gama é o estado alterado de consciência. Né? É o estado do samadhi, da iluminação. Certo. E aí, nesse estado ali, você consegue entrar, é como portais que se abrem. E você consegue entrar em outras realidades paralelas. Que é a expansão da consciência. Que é a expansão da consciência, que é o do insight, que é das vivências espirituais profundas, que é da autocura consciente, sabe? Dos processos de regeneração. A música seria uma grande ferramenta para isso? Hoje em dia tem toda uma ciência através dos sons. Inclusive, eu considero assim que sons, luz, cor é a medicina do futuro. Né? Então, hoje em dia, com vibrações e tudo, a gente já está podendo a medicina já está usando muito, né? Seja para acabar com cálculos renais, essas coisas, mas também para agir diretamente no DNA. Eu conheci, tem uma pessoa que chamava Steinheimer, né, o Dr. Steinheimer, lá em Paris, na Escola Politécnica de Paris, que é a engenharia. Sim. E ele desenvolveu uma coisa, eu achei até interessante, como que chama aquela pessoa... O Américo, né? O Américo Barbosa. O Américo Barbosa. Eu achei interessante que o Américo Barbosa citou o Dr. Steinheimer uma vez, numa palestra deles, assim, nossa, até aqui no livro O Fim do Karma, eu falo do Dr. Steinheimer, né? E eu fui num encontro, quando eu estudava naturopatia, eles fizeram um pequeno encontro, só ele com a nossa classe, assim, umas 10, 15 pessoas. E eu passei a tarde inteira com ele. Caramba. E o que ele fez? Ele deu uma nota para cada proteína. Aí ele pegou, né, eram 27 notas e subnotas, tudo, e ele pegou essas notas e subnotas, e aí ele pegou o DNA da pessoa e deu, o DNA são de aminoácidos, né, e são aminoácidos sempre os mesmos, são como notas, e aí ele deu, então, uma nota para cada um dos aminoácidos, e aí tem toda a sequência de aminoácidos, aí quando você toca isso, sai a música das proteínas, sai a tua música. Uma música pessoal. E aí, o que ele fazia? Ele pegava uma música de uma pessoa doente e invertia, né? Ou então colocava a música correta e passava para a pessoa como medicamento. Caramba, que incrível. E quando eu cheguei lá, eu achei incrível. Ele estava pé da vida porque ele estava com herpes. Ele disse assim, que o erro dele foi que ele escutou um DNA que tinha codificação para herpes. E aí criou esse herpes. Caramba. Ou seja, a prova viva que a música cura. Claro. Né, que vibra e que codifica todo o nosso corpo. Por isso a grande importância, né, gente? Toma cuidado com o que a gente ouve, né? Com a vibração daquilo que a gente ouve.
Pegando o caminho inverso, terem músicas que fazem a gente adoecer ou ficar na escassez. Claro, né? E tem toda música de Mozart, por exemplo, para crianças autistas. E tem toda uma terapia de Mozart terapia, né? Musicoterapia também. E então existem também, e você encontra isso na internet muito, frequências, músicas com frequências para alfa, para beta, para teta, para gama, sabe? E você pode ficar... Meditar ouvindo elas? Você ficar ouvindo elas, pode aprofundar, assim. Eu não utilizo muito isso, talvez por falta de curiosidade, ou mais assim que... Eu acho interessante a pessoa ela poder entrar nesse estado consciente, ela saber produzir esse estado, né, do que ficar dependente de uma música. Mas é muito interessante se você vai com o objetivo de fazer um tipo de trabalho, né? Então, por exemplo, quando eu estou com uma doença, alguma coisa nesse sentido, eu fico lá olhando assim alguns dias eu já contei, né, a história quando vocês assistam outros episódios, mas eu fico assim recolhendo as informações para poder tratar uma situação. E quando eu sinto, eu recebo essa informação, agora é o momento, né? É hoje. Então, o que eu faço? Eu vou entrar, aí que eu falo da meditação, eu vou entrar em estado meditativo, inspiro, expiro. Eu tenho meu método assim, e treino também, em coisa de 10 segundos eu já sinto meu corpo inteiro vibrar e eu sinto assim que eu estou em uma redoma de energia, que na verdade é o meu corpo astral, né? A minha consciência está expandida no meu corpo astral e eu sinto o meu corpo astral. E aí, ali quando eu estou nesse estado, eu deixo vir todas as informações que eu fui catando nesse tempo todo. E aí, lá eu peço assim, agora eu quero uma imagem que representa isso. Aí vem uma imagem e eu mergulho dentro dessa imagem, vivo essa imagem até o processo, até ela curar completamente. E aí o meu corpo se cura. Caramba. Mas por que a gente não entra nesse estado? Falta as pessoas de conhecimento, comuns, querido. Mas muitas pessoas hoje em dia, às vezes nesse estado, você pode ter uma experiência de quase morte, aquelas EQM. Você vai ter, por exemplo, de repente você vai ter uma revisão total da tua vida, né, no espaço de um segundo, de pouco tempo. Você vai ter sensação de saída do corpo, mas de uma maneira espontânea. Então, o que eles estão percebendo, assim, é que essas experiências, elas estão acontecendo cada vez mais frequentemente, né, na população. E isso tem a ver também com o aumento da frequência Schumann no planeta, né, tem a ver com o aumento da consciência. Esse trabalho que está sendo feito aqui, isso vai aumentando a consciência de uma maneira automática. As pessoas elas vão começar a ter esse tipo de experiência. Tanto é que o pessoal, os budistas, por exemplo, eles não se concentram nos fenômenos, né? Então, eles não fazem isso para poder ter projeção astral, para poder fazer isso. Mas eles se concentram na meditação, no aprofundamento, porque a meditação dá as condições para você viver aquilo que a tua alma precisa viver naquele momento. Quando você se concentra só, eu quero projetar, eu quero manifestar, eu quero fazer isso, é legal, é bonito, mas você está direcionando toda a tua energia, às vezes, por uma coisa que é o teu ego que está pedindo, e não realmente aquilo que a tua alma necessita. Né? Então, às vezes eles chegam num ponto que até falam que a gente não deve procurar, não deve se meter nada com mediunidade, nesse tipo de coisa, justamente por causa desse perigo que a maioria das pessoas caem de acabar sendo levadas pelo desejo do poder e do ego. Das futilidades. Das futilidades de tomada de poder, né? E por que a gente não sai desse armadilha do ego, né? Como que faz para eu saber que algo que eu tô querendo não é da minha alma, mas é do meu ego? Se tiver medo em algum ponto, é do ego. Quando vem da alma, é frequência. Você simplesmente sabe. Você não é raciocinado. Você simplesmente é. Agora, quando você deseja uma coisa por um caminho de raciocínio para tentar compensar ou se proteger de certas coisas, ou então para tentar desejos
de vingança, de reparação, né? Todas essas coisas. Às vezes a gente quer poder para mostrar para os outros o quanto eu sou poderoso. Ou então para você se sentir seguro, porque você tem uma insegurança dentro de você, para você se sentir superior. Tudo isso daí é ego. Então, se você deseja com medo, é ego. Mas se você deseja... Simplesmente você sente que aquilo que é alma. Sem nenhuma expectativa, né? Sem querer algo em troca. Sem querer algo em troca e sem nenhuma expectativa do que você vai alcançar. É muito... é uma coisa assim tão sutil, porque difícil, você tem que desejar, mas não tem expectativa. É muito difícil. E isso é toda uma arte, sabe? Que isso acontece através do autodesenvolvimento, do autoconhecimento. Então, você vai cair, vai se levantar várias vezes, porque quando você vai com expectativa, certamente você vai se decepcionar em algum ponto. Mas por que eu vou querer algo? Essa é uma dúvida minha individual. Por que eu vou querer algo se eu não posso ter expectativa, né, sobre o resultado que aquilo vai me dar? Você vai querer... por exemplo, eu quero... Está vindo na minha cabeça, sei lá, né? Eu quero escrever um livro, né? Você quer escrever esse livro por quê? Porque eu quero manifestar isso. Eu quero que essa história ela esteja ali. Mas você está sentindo você está sentindo essa necessidade de manifestar, de colocar no papel, de trazer essas tuas ideias aqui, sem nenhuma expectativa. Quando você, por exemplo, você vai escrever um livro, você tem que escrever com o pensamento assim: se uma pessoa ler esse livro dentro de 100 anos e ajudar essa pessoa, já está feito o trabalho. Né? Não escrever um livro pensando assim: nossa, eu vou ganhar muito dinheiro, vou ficar famoso, eu vou dar palestra no mundo inteiro sobre isso. Isso daí é ego. Entendi. Perfeito. E se for uma coisa interna, igual a gente estava falando aqui, eu quero elevar a minha vibração. E muitas vezes a gente fala, eu quero elevar minha vibração porque a minha vibração tá baixa. Eu tenho a expectativa de ficar melhor. Esse é o ego. O trabalho que você tem que fazer ali não é eu quero elevar minha vibração, eu quero transmutar essa vibração, aquilo que está causando essa vibração negativa. Então aí é olhar para dentro, olhar as tuas sombras, olhar o teu medo, olhar a tua ferida e penetrar para poder curar. Por quê? Porque a ferida, todos os traumas, é uma parte de luz nossa, uma luz divina nossa que nos pertence, que está sequestrada pela dor e pela crença limitante. Então, se você quiser só seguir sem olhar isso, uma hora você vai cair. É por isso que você fala em alguns conteúdos seus que pessoas que trabalham duro, muitas vezes elas não conquistam o sucesso. Será que tem a ver com isso que a gente está falando? Você trabalha duro tal porque você quer alcançar um nível financeiro melhor e tal. Mas o sucesso não vem nunca. Anos e anos se passam. Eu acho assim, eu observo várias histórias de pessoas que tentaram tudo, e às vezes aquela coisa que ela já vinha fazendo, de repente acontece alguma coisa e estoura, né? E é porque chegou o momento dela, né? Quando você vai no flow, tudo isso que você criou, que você fez, ela não está carregado de uma coisa pesada, de derrota, de ficar lutando lá, sabe? De ficar lutando contra a corrente e tudo. Você simplesmente está fazendo. Eu passei assim 20 anos da minha vida dando palestras, aulas assim para 10, 12 pessoas. Sabe quando eu lancei o primeiro curso da Avatar Sakura, eu joguei assim para uma lista de 20 pessoas, 15 se inscreveram e a gente começou a dar aula na semana seguinte. Eu passei um ano inteiro dando aula para 15 pessoas. E o trabalho, assim, muito grande, porque era toda semana aulas de 3, 4 horas, sabe? Ainda tinha que editar, tinha que estudar para a próxima aula, etc. e tal. Foi uma coisa de louco. E hoje? Só para 10 pessoas no final, sabe? E o resultado que você queria, e assim, que vinha para você não era... É que eu só sentia que eu tinha que fazer. Tanto é que ele depois ficou parado 2 anos ali, eu não fiz nada com aquilo, sabe? Mas eu sentia que tinha que fazer. E aí, quando aconteceu tudo e que eu comecei a trabalhar, chegou uma hora, eles falaram assim, agora é a hora de repegar aquele conteúdo e criar o curso Avatar Sakura. Eles, a sua voz, né? Essa minha voz.
Certo? As vozes que as vozes interiores. Mas o conteúdo já estava pronto. Se eu tivesse, naquele momento, pensado assim, não, eu vou criar esse curso, vai ter 10 mil pessoas, não sei o que e tudo. Você ia se frustrar. E aí, viesse só 10 pessoas, eu ia passar o ano inteiro totalmente frustrada, sendo obrigada a fazer um curso só para 10 pessoas assistirem. Não faz sentido. Entende? Você tem que ir fazer aquilo que tem que ser feito sem nenhuma expectativa. Vai e faça. Né? E aí, isso serve. Uma hora vai servir. Tá? Às vezes, né, nem você. Às vezes é um trabalho que vai servir para pessoas no futuro. Foi o caso do tutor... como que é? Bogan. Né? O Dr. Bogan é coreano. E ele, nos anos 50, ele estudou muito e ele descobriu, assim, por contraste, que tinha canais no corpo, né, muito fininhos, muito pequenos, mas uns canais que não tinham ainda sido percebidos na anatomia. E ele deu esse nome de canais de Bogan. E esses canais de Bogan, na verdade, são os meridianos. Ele descobriu os meridianos físicos que nós temos no corpo, né? E agora é chamado de sistema primovascular. Aí o que aconteceu? Eu nem sei se ele ainda está vivo, mas eu sei que ele teve Alzheimer, demência profunda, tudo. Então, esses estudos ficaram esquecidos. Durante 50 anos, ficaram esquecidos. E aí, 50 anos depois, pessoas da Universidade da Coreia encontraram esses estudos, que estavam tudo escrito em coreano, né? Ele não tinha nem colocado como é que ele conseguiu encontrar isso. Ele não tinha colocado a fórmula do negócio. Mas eles estudaram assim, puxa vida, vamos tentar replicar isso. E aí eles descobriram o sistema primovascular, que hoje em dia é considerado os meridianos, uma prova de que os meridianos são físicos, por isso que funciona as terapias. Né? Exatamente. E isso vai modificar o planeta. É que ainda não chegou esse conhecimento nem para as universidades, nem para o público. Mas o dia que for realmente mostrado que é um sistema anatômico que funciona, isso vai provar a eficácia da medicina chinesa, a eficácia de todas as terapias. Por quê? Porque dentro desses canais de Bogan, por exemplo, flui biofótons, que são partículas de luz que nós mesmos produzimos informacionais. E ali tem círculos assim de DNA livre, que são células totipotentes, que podem se transformar em qualquer célula. Ou seja, esse sistema primovascular é o sistema de regeneração do nosso corpo. Isso é uma coisa revolucionária. E isso veio por quê? Porque ele lá no cantinho dele, ele ficou fazendo isso sem expectativa. Ele foi fazendo o que ele podia, sabe? Então, a gente tem que fazer aquilo que nosso coração nos manda, sem criar expectativa nenhuma de como isso vai ser utilizado. Muito bom, né? Até porque se a gente pensar a tecnologia que a gente está utilizando aqui, ou a luz, ou a Revolução Industrial, tudo que aconteceu de evolução na história da humanidade, nasceu não assim, né? Foi um fulaninho lá atrás, fez um passo, daí chegou o outro, pegou, fez um estudo, melhorou e por aí vai, certo? Exato. Da mesma forma, o autoconhecimento e as ferramentas que a gente tem disponível, né? E teremos. Quando no curso eu falo sobre a mente e criação, né? Como a nossa mente ela cria. E se você for ver, por exemplo, esse daqui, né? Gente, a gente pode passar uma tarde inteira para ficar falando de todos os fatores para a gente poder ter criado isso. Desde a tinta, desde a tecnologia, né? Para você poder criar, pegar um alumínio e fazer isso. Mesmo tudo que está escrito aqui, o desenvolvimento para a gente conseguir chegar a decodificar isso. Para que isso seja uma linguagem universal, que todo mundo possa entender. A gente não percebe o quanto uma coisinha mínima é resultado de trabalho de milhões e milhões, se não bilhões de pessoas, né, que vieram. É incrível. Nós mesmos, nós somos resultados, se a gente for contar 13 gerações atrás, tem mais de 1.000 pessoas atrás da gente. Não, tem mais de, eu não sei, são centenas de milhares, na verdade. Todos nós somos resultados de centenas de milhares de pessoas para a gente chegar aqui agora. Só que a gente carrega também a memória de todas elas. A gente carrega a sabedoria, a gente carrega os traumas. Então, cabe a nós aqui poder resgatar tudo isso e realinhar para que a gente possa se tornar o que eu chamo um supercondutor da energia divina. O que seria?
O supercondutor da energia divina, que é o que você é. Nós somos esse canal da energia divina que se manifesta através da gente. Nós somos Deus em manifestação. Né? Nós somos o motor, as mãos de Deus para poder manifestar qualquer coisa aqui no planeta. Né? Porque se os espíritos pudessem fazer, então eles construiriam cidades, as coisas apareceriam. Não, tudo tem que ser feito através da mão humana. Muito Só bom. aí já é um poder de manifestação incrível, né? E que a gente nem percebe o quanto nós somos poderosos. A gente tem livre-arbítrio, né, para criar as coisas. Temos livre-arbítrio para criar as coisas, só que esse livre-arbítrio, ele é também sequestrado por todas essas crenças limitantes, sequestrado por pessoas que não querem que a gente utilize o nosso livre-arbítrio, né, em direção à luz. Então, infelizmente, a população até hoje, e agora essa que é a grande mudança, né, de dimensão, de consciência, agora é a gente se libertar e realmente ter o livre-arbítrio. Porque até hoje, você não escolhe isso, você não escolhe uma pessoa, geralmente, por livre-arbítrio. Você escolhe pelo karma, você escolhe pelos condicionamentos sociais, você escolhe pelos condicionamentos familiares. Né? Você acha que é livre-arbítrio, você acha que você quer mas livre-arbítrio. Lá no subconsciente acaba não sendo. Você escolhe a pessoa totalmente por causa dos programas ou indo contra os programas que você recebeu. Você não é livre. É condicionado pelos teus programas. Então a gente não tem livre-arbítrio até quebrar o karma? A gente tem o que a gente chama livre-arbítrio, você pode utilizar, só que a gente utiliza mal por causa dos programas que hackearam o nosso livre-arbítrio. Aí você cria o que a gente chama de autossabotadores, né? Você acaba sabotando, você acaba escolhendo uma coisa que depois te causa um monte de problema. Que programas seriam esses? São todos religiosos, os programas por exemplo, religiosos. Todos os dogmas são os programas traumas emocionais, familiares, tudo sociais. Isso, tudo que a gente vê na mídia. É claro, né? Você tem que ser assim, 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 assado. Amor, todas as nossas determinações, né? Amor é sofrimento. Dinheiro é pecado. Dinheiro é pecado. Sabe? Beleza é assim, beleza é assim. Mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou isso, eu não sou suficiente, eu não sou... Tudo isso são programas. Então, mas qual é a solução para isso? Pegar... Autoconhecimento. Você vai para o meio do mato? É o Lean Podcast. Não, eu sei, autoconhecimento, mas a gente está constantemente sendo bombardeado por pessoas à nossa volta, amigos, familiares. Tem a mídia, tem a rede social, tentando jogar para o outro lado. Como que a nossa força interior vai ser maior do que a força exterior? À medida que você vai percebendo onde que te toca. Se tocou, doeu, leva para casa que é teu. Muito bom. Entende? Então pega, se você utilizar todas as coisas que acontecem, cada uma das coisas, aquilo bateu, doeu, opa, vou em casa, vou olhar, vou penetrar, aí serve conhecimentos, que é interessante você ter conhecimentos de autoanálise, né, de autocura, como a FT, ou como Theta Healing, ou como o Reiki, meditação, mas é importante você fazer esse trabalho de autoanálise e autoterapia. E aí você vai atrás de cada uma dessas feridinhas que são tocadas pelos dedos da realidade e vai curando uma a uma. À medida que você vai curando, você vai se tornando invulnerável. Você só pode se tornar uma pessoa invulnerável se você curar as suas doenças. Não é colocando 10 mil proteções. Essas proteções que a gente coloca, não, eu sou forte, não sei o quê, sabe? São essas proteções, na verdade, se tornam doenças. São as autossabotagens. São as autossabotagens. E se você levar isso muito afinco, assim, torna-se doenças psiquiátricas, entende? Você vai chegar... O esquivo, né, do autossabotador, que é o esquivo, por exemplo, aquele que evita as brigas, evita o confronto, evita não sei o quê. Se você levar isso muito a ferro e fogo, você acaba fazendo split, né, de personalidade. Você pode acabar ficando, por exemplo... Bipolaridade, ou então esquizofrênico. Tá? Então, as doenças não são elas a causa do sofrimento, elas são o resultado de um sofrimento profundo do qual a pessoa não sabe lidar. Muito bom. Vamos entrar no ponto da abundância aqui? Tem um conteúdo bem interessante que você fala. As pessoas acham que a gente tem que criar abundância, né?
Só que você fala nos seus conteúdos que não se cria abundância. Na verdade, ela já está aí e você tem que sintonizar. Se você pudesse explicar esse conceito. Então, a abundância não se cria, se sintoniza. Essa é uma frase do Wayne Dyer, né? E que é realmente isso. A abundância, ela está aí. Ela é a própria natureza, ela é abundante. A vida, ela é abundante. A abundância, ela não é só abundância de dinheiro. Ela é abundância de saúde, ela é abundância de relacionamentos, ela é abundância espiritual, né? Ela é abundância de emoções positivas. Tá? Então, a abundância, ela está em todas as áreas. Só que a gente meio que acaba bloqueando, né, só nessa abundância. E então, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter todas as condições do mundo. Se você não está sintonizado, se você não está frequenciado nisso, você não consegue captar. Tá? Você pode ter dinheiro, mas você não sente que isso te agrega, você não sente que isso te realiza, te completa. Você até comentou, né, numa live sua que a pessoa ela chega a ganhar tudo. Ela ganha a vida perdendo-a. Exatamente. Né? Isso é uma coisa que acontece muito. Então, o que acontece? A sociedade, infelizmente, ela foi estruturada até agora de tal maneira que nos tornou verdadeiros escravos para a gente alcançar, né, os nossos desejos. Então, ele cria desejos inalcançáveis ou desejos que, quando você chega lá, você não sente essa realização. Né? E, então, nós fomos todos pegos realmente nessa carapuça, carapuça? Carapuça. Tá bom. Armadilha. Nessa carapuça a gente foi tomado, foi preso como sociedade, onde que a gente a gente tem que trabalhar, se sacrificar para poder comer e ter um lugar para dormir. Quanto na verdade, aí entrando na parte bíblica, né? Jesus mesmo numa das parábolas falava assim, vocês olhem os passarinhos, eles não fazem nada e eles têm essas, né, as plumas e tudo, e o alimento abundante, e a gente fica aqui lutando para conseguir esse dinheiro. Quando a gente realmente, isso eu aprendi na verdade da minha mãe, quando você realmente está dentro do teu propósito e você está nessa fé profunda na sabedoria da vida, tudo vem. Tudo vem. Sabe? Todas as tuas necessidades são atendidas. Isso é uma realidade, isso não é uma coisa de religião. É uma coisa de frequência. Quando você está bem, por frequência, você vai atrair todas as coisas que vai preencher essa energia. Você que tem que criar um molde no qual a realidade vai se moldar. É tipo desapegar ou let go em inglês. É o let go, né? E o que as pessoas elas acham que elas fazem, na verdade? Elas acham que elas têm que criar fora algo que vai moldá-las. Entende? Aquilo que está fora que vai me dar essa felicidade. Entendi. É o contrário. Você que tem que criar dentro de você, você já tem que vibrar nessa energia para poder atrair tudo aquilo que está de acordo com essa energia. E podem ter coisas que você esperava que iria te completar. Exato. Só que, na verdade, quando você já está completo por dentro e não por fora, talvez aquela coisa nem faça mais sentido. Nem faça mais sentido. Ou o fenômeno que acontece também, você atrai coisas que você nunca imaginaria. Mas as coisas até maiores, porque você simplesmente não conhecia. Então, quando você tem expectativa dentro da tua visão muito limitada. Então, você limita as possibilidades de realização. Você mesmo está se sabotando. Tá? Quando você cria expectativa do que... vamos imaginar assim. Eu acho que quando eu chegar lá no cume, eu vou sentir eu vou sentir uma vitória, né? Alguma coisa assim. Aí você chega lá no cume, você sente, por exemplo, você é recebido por uma chuva de flores, um monte de passarinho, um monte de borboleta que vem ali, uma coisa linda, maravilhosa, sabe? Mas, de repente, não era aquilo que você queria.
Que você tinha aquela expectativa que você ia alcançar. E aí você perde esse milagre lindo. Ou então você tá esperando chegar no cume, quando você chega lá acontece tudo isso, mas daí você olha e fala assim, agora eu tenho que voltar. Agora tem que voltar, né? Certo. E tem gente que chega no cume, cai do cume e morre. Exatamente. Acontece, aqui no Lean, inclusive, quando a gente sempre quis bater 100 mil inscritos. Nossa, 100 mil inscritos. Mas era o sonho. Era o sonho, mas o legal foi que a gente sempre quis, não como se fosse o pote de ouro, né? No arco-íris, é assim que fala, né, Rosa? Exato. A gente sempre vivenciou o now. O life flow, is now, né? Let it go, né? Exatamente. Todos os momentos. Tanto que agora a gente já passou dos 100 mil e eu e o Maurício, a gente olha um pro outro e fala assim, e aí agora? Agora vamos continuar fazendo exatamente a mesma coisa, né? Cada entrevista, cada conhecimento, cada ferramenta que a gente tem em contato com o nosso público. Então, realmente... E na verdade, quando a gente chega lá no final da vida, o que resta é o que a gente viveu. Não as metas que a gente alcançou. Sim. Né? Mas essa frequência, essa possibilidade de estar sentindo amor, de estar sentindo essa alegria, de estar sentindo essa energia fluindo. Né? É isso que conta no final. Só que é muito difícil isso, né, Meire? Porque a gente foi programado, como você mesmo falou, para a gente achar que a felicidade está depois daquela conquista. Daquela coisa que eu quero e eu consegui. Como que... Não é fácil isso. Se fosse fácil, as pessoas conseguiam quebrar isso facilmente e viver no agora. Como a gente sai disso? Como a gente sai disso? Autoconhecimento. Poxa vida, hein? Não sabia dessa resposta. Mas olha só, se for fazer... É uma visão meio pessimista. Tá? É só para te avisar. Tem uma visão meio pessimista da vida. Não é uma receita de bolo, né? É que, na verdade, as pessoas nunca despertaram tanto quanto agora. É um despertar, vocês são a prova disso. Sim. Eu sempre falo, vocês são a prova disso. Né? Então, esse despertar está acontecendo. Eu sei que você está falando para aquelas pessoas que acham que não conseguem, que é difícil. Eu compreendo isso. Mas... O que as pessoas... a gente está chegando no momento onde que a gente está chegando no ápice do materialismo, onde que, se você for pensar, pega um celular. Ali você tem mas milhares de vezes mais do que um rei na Idade Média tinha, e que era o homem mais poderoso do mundo que Salomão tinha. E vocês têm um poder, e hoje a humanidade inteira tem acesso a um poder que eles não se dão conta o quanto que isso é incrível. O poder de comunicar com alguém... Não, tudo. Você tem acesso ao conhecimento de toda a humanidade, de toda a história da humanidade. Na palma da mão. Na palma da tua mão. Em segundos. O que é isso, gente? Então, o poder que os seres humanos estão tendo, e para chegar nessa capacidade, por mais que seja difícil, por mais que parece normal assim, teve que haver uma evolução da mente da humanidade. Se você der um celular agora lá para um cara pré-histórico, ele não vai saber o que fazer com aquilo. Tá? Então, há sim uma evolução muito grande. Se você der para um bebê, ele vai saber. Uma criança de 2 anos já vai saber. Exato. Por quê? Aí a gente vai no que a gente chama de campos morfogenéticos. Já ouviram falar? Não, vamos lá. Você já ouviu falar? Já ouvimos falar. Você falou, mas... Eu acho que eu já falei. Então, os campos morfogenéticos são campos informacionais que nós alimentamos com os nossos pensamentos, com os nossos gestos, e eles retroalimentam todas as pessoas da mesma espécie. Tá? Então, foi feitos vários testes, por exemplo, um dos testes que eles fizeram, eu acho que está me vindo à memória que eu acho que eu já dei esse exemplo antes. Então, deixa eu fazer um outro exemplo. Um dos exemplos que eles fizeram, por exemplo, era eles davam alpiste vermelho, e eu dei esse exemplo que não está me vindo outra. Eles deram um alpiste vermelho e verde, né? Um alpiste vermelho era bom, o verde ele era amargo para passarinhos que saíam do ovinho e iam lá, começavam a picar. Aí eles começavam a comer, e depois de um certo tempo eles começavam a perceber que aquele verde era amargo e que aquele vermelho era um bom. E aí, aos poucos, eles iam lá só migrando, e no final, quando eles só comiam o vermelho, eles pegavam essa ninhada e deixavam de lado, e aí traziam uma nova ninhada,
E que saía do ovo, quer dizer que não houve interação com aquele povo ali, e fazia eles o mesmo teste. E o que eles foram percebendo? Lá pela 15ª geração, cada vez que ia fazendo isso, cada vez mais rapidamente eles migravam para vermelho. Chegava na 15ª geração, eles saíam do ovinho já comendo só vermelho. Seja, então houve um aprendizado energético, isso a gente chama então dos campos morfogenéticos que foram alimentados com essas informações, e aí eles passam a retroalimentar e se torna uma característica dos animais, ou isso também para qualquer espécie, isso é uma coisa ligada à espécie. Então isso eles dizem que podem explicar, por exemplo, porque cada espécie de passarinho faz um tipo de ninho diferente. Uhum. E tem já esse conhecimento, né? Se vocês veem um passarinho fazendo ninho, meu Deus, tem uns que tricotam o ninho, sabe? Uhum. Tem umas técnicas incríveis. Como é que esse passarinho vai aprender essa técnica? Então essa é uma luz no fim do túnel para as perguntas do Maurício, né? Que sim, né? Que sim, a gente tem... Sim. Pode ser. Condições então, de a humanidade isso mostra evoluir, que a humanidade ela também está evoluindo, se retroalimentando, né? E você também alimentando aquilo. E, então, é importante a gente perceber esses campos, mas esses campos eles também têm campos morfogenéticos da dor, tem campos morfogenéticos da violência, que também retroalimentam. Então, cada vez que você pensa, faz um pensamento violento, esse pensamento ele vai também se juntar a esse campo morfogenético que vai também alimentar a realidade. Tem pro lado bom. Ele alimenta. Sim, então, e aí que tá, tem ditadores e coisas que tem esses conhecimentos, né? Aquele cara da barbichinha, né? Tem que falar dessa maneira. Ele fazia rituais e trouxe monges tibetanos e tudo quanto era coisa assim de magia, tudo justamente para poder captar essas energias e utilizar pro plano de poder dele. Uhum. Tá? Olha. Então, a gente tem que começar a compreender, e isso tudo é formado de quê? Formas, pensamentos que nós criamos. Então, no curso Avatares da Cura, chega um ponto lá no final, depois que o pessoal fez todo o seu projeto e aprendeu a curar suas feridas emocionais, cuidar da sua criança interior e tudo, no final, as últimas aulas, a gente vai chegar, na última aula, por exemplo, a gente vai chegar no ponto de captar essas energias dos campos morfogenéticos e transmutar através do nosso corpo. Mesmo que a energia for negativa. Claro, a gente transmuta tudo através do amor e do perdão. Da consciência. E a abundância, ela segue uma lei também, certo? Então, a lei da abundância, escassez, né? Que é a lei que é isso. O que você vibra, você atrai. Então, o que você pensa, você cria, que é a lei do Buda, né? O que você pensa, você cria, o que você sente, você manifesta, eu não sei direito. Você sintoniza, mas o que você acredita, você manifesta, né? Isso. Você atrai. O que você pensa, você cria, você sente, você atrai. O que você acredita torna-se realidade. Então, vai para a primeira frase. O que você pensa, você cria. O que você pensa, você cria. Então, todo pensamento cria uma realidade. Quando você imagina aquilo, que seja do lado bom, do lado ruim, você está criando. Por isso que eu falo para as mães, né? Aquela mãe que fica super preocupada com o filho e tudo. Para um pouco e vê que imagem que você tem do filho. Já vejo ele no acidente, já vejo ele com problema, porque ele não volta à noite, já aconteceu alguma coisa com meu filho. O que aconteceu? Foi roubado, teve um acidente, tudo assim. Dá uma olhada nessas imagens que você tem. Você só está criando ainda, de repente não aconteceu nada disso, mas você está criando e você está juntando isso. Como é que você tem que trabalhar? Você sentiu que pode ter uma ameaça? Cria uma forma pensamento de proteção. Cria uma forma pensamento vendo ele chegando bem em casa. Cria uma forma pensamento da pessoa recuperada, da pessoa em saúde. Ou se a gente for na raiz do problema, talvez ela veja o filho como um ser indefeso, fraco. Exato. Então, se ela transmutar isso para um filho que é autossuficiente, que é forte, ela não vai ter esse... Né? Então, aí ela tem que curar essas imagens que ela tem dentro dela. Né? E tem que também permitir com que o filho ele faça o caminho dele.
né? Que ele cresça também. Tem casos assim de mães, eu achei tão engraçado, né? Porque era uma senhora, ela tinha 70 e poucos anos, e ela falava assim, meu sonho era ir morar num sítio, tudo. Assim, bom, primeira coisa, eu compro um sítio. Eu já tenho sítio. Ah, você já tem um sítio? Mas eu não posso ir porque eu tenho que ficar perto do meu filho. Nossa, o sítio é muito longe? Não, meia hora do meu filho. Assim, por que você não pode? Não, porque ele agora, ele está necessitando de mim, porque agora ele teve filhos. Assim, quantos anos tem teu filho? 44. Aí a mulher, assim, esperando o sonho da vida dela, sabe? De finalmente morar lá na fazenda, tudo, porque ela estava... E ela não faz isso com 70 e poucos anos, né? Por causa que tem que ficar cuidando do filho. Então, a imagem... Assim, que imagem que imagem que você tem do filho? Para ela, na cabeça dela, ele era um garoto indefeso. Uhum. Mude essa imagem, né? Mude essa imagem. Veja a realidade, né? Sai da fantasia. E também tem a importância das afirmações, certo? Lá na primeira vez que você veio aqui, até muita gente falou, né, do Ho'oponopono russo, né? A Kátia Moraes, na época, tinha vindo aqui falar de Ho'oponopono, que não deixa de ser uma técnica de afirmação, né? Claro, então, qual o papel da afirmação aí nesse processo de atrair a abundância? E principalmente quando você fala, né? Quando você fala a afirmação, então aí vai nessa coisa de frequência de vibração, você está vibrando essa informação de afirmação, de criação de realidade. Verbalizando. Né? Está verbalizando. Por isso, a gente nunca fala assim, eu não quero ficar doente. Você está afirmando que você não quer ficar doente, só que nessas frequências ele não entende o não. Então, eu quero ficar doente. Porque para você pensar que você não quer ficar doente, você tem que pensar na doença, em todas as consequências ruins dela, para falar, não é isso que eu quero. Então, você já vibrou a doença. É muito diferente você falar, eu sou saúde. Eu quero ser saudável. Eu quero ser saudável. Não é nem eu quero ser saudável. Quando você fala, eu quero ser saudável, você já tem que pensar que agora você não está saudável. Olha como é a cabeça da gente. Você fala, eu sou, né? Eu sou saudável. Eu sou a saúde perfeita aqui agora, nesse momento. Eu sou aqui agora. E quando a gente fala o eu sou, você não está falando eu, Meire, sou. É o meu ser superior que é por mim. Né? E aí, dessa maneira, você vai se conectando com o teu ser superior. Você vai conectando com essa vibração, né? Que é uma vibração de perfeição, que é uma vibração de manifestação perfeita. Tá? Então, o poder da afirmação ela é muito forte pela fala e pela energia que você coloca ali de certeza. Tem alguns exercícios de afirmações que costumam ser indicados? Tem muitos decretos, né? Tem muitos decretos de afirmações do eu sou. Seja, eu tenho ali no meu site também afirmações de abundância do eu sou, né? Então, nessas afirmações de abundância do eu sou, você vai afirmar já a abundância. Você quer que eu conte a história dessa afirmação? Com certeza. Eu sempre conto essa história, vocês vão ouvir, mas eu acho isso muito importante. importante. É sempre muito bom rever. É muito bom, é muito importante, porque é algo assim que é uma prova, entende disso? E ficou até meio assim, a gente sempre tem que contar a história, né? Porque é a única história que eu tenho para isso, para explicar. Eu ia para Miami, eu ia para Boca Raton, na verdade, morar 2 meses, e aí eu coloquei todo o meu dinheirinho dentro da minha cartão de crédito para ir. E quando eu cheguei lá no aeroporto, eu tinha feito um erro, eu só tinha comprado passagem de ida para os Estados Unidos. E não pode. Se você só tem passagem de ida, você nem entra no avião. Eu tinha comprado uma passagem de saída do país. Aí eles me deram a oportunidade lá para eu comprar, e mesmo passando o tempo do check-in, assim, enquanto tiver ainda o avião aí, você pode fazer o check-in. Então, eu saí correndo lá, e fui lá numa área de internet que tinha muita gente para conseguir internet, para conseguir comprar minha passagem. De volta. De saída do país. E aí, eu só sei que eu fiquei lá uns 40 minutos e quando finalmente encontrei uma passagem era Brasil e Estados Unidos, aí dos Estados Unidos eu resolvi ir para a Espanha, né? Para poder voltar lá para a Suíça. E aí eu estava com uma pochete, com o cartão de crédito do meu ex-marido,
que era ele que pagava isso, e aí eu peguei o cartão para poder comprar o bilhete, e nisso veio um carinha e jogou um papel, tipo, pedindo dinheiro, né, pedindo alguma coisa. E eu olhei aquilo, achei estranho, eu peguei e devolvi para ele, não, né? E aí eu comprei a minha passagem, tudo, saí correndo, e no meio do caminho eu estava com a passagem na mão, com a mala e tudo, eu disse assim, nossa, deixa eu guardar, né? E quando eu guardei, eu vi que ele tinha roubado os meus cartões de crédito. Estavam todo o meu dinheiro. E aí eu cheguei, fiz o check-in, né, em estado de choque. Aí eu estava entrando ali na área para passar pela mala, tinha que passar ainda, passar a mala, passar o passaporte ainda, né? Foi um choquinho, né? Choquinho. Meu Deus, aí a minha irmã gêmea estava comigo, ela disse assim, Meire, você tá louca? Você vai pegar um avião sem dinheiro, você vai chegar lá, não tem ninguém te esperando, você ainda tem que ir para Boca Raton, né? Pegar ali, você não tem dinheiro para viajar, você não tem telefone, não tem nada, você é louca, você vai chegar lá e vai fazer o quê? Eu disse assim, caramba, é mesmo, né? Não sei. Ela disse assim, vamos tentar pegar dinheiro. Só que a minha conta estava zero, porque eu tinha colocado todo o meu dinheiro no cartão. Aí eu corri lá e eu pensei assim, eu tenho digital. E vou tentar com a digital. E eu fui tentar com a digital e ela foi me dando dinheiro. Eu peguei 6 mil negativo na minha conta. Ele foi me dando. Aí eu saí correndo, consegui chegar, né, lá na linha para entrar. E, fechava o meu gate às 8h25. Eu cheguei às 8h20 e estava assim... eu cheguei às 8h30 e estava todo mundo para fora. Ele estava 1 hora atrasado para a entrada. Eu disse assim, ai, graças a Deus. Aí eu já estava toda suada, tudo, né, cansada. Aí eu consegui ainda correr em 2 bancos para conseguir trocar por $1.000. Troquei os dólares, voltei ali para a fila. E eu estava assim, mas estava revoltadíssima, brigando com Deus, brigando com o universo, porque eu disse assim, não estou mais para essas, não precisava mais disso. E aí uma voz começou a falar, ouve as afirmações de abundância do Mestre Saint Germain, ouve as afirmações que eu sabia que era um áudio que eu já tinha feito há 1 ano atrás, com todas as afirmações de abundância, porque o Mestre tem umas 301 afirmações do Mestre Saint Germain. E eu peguei dessas 301, todas aquelas que estavam ligadas a dinheiro, a finanças, né? E fiz esse áudio, mas eu nunca ouvi. Deixei ali. Aí eu peguei esse áudio que estava no meu telefone e fiquei ouvindo repetidamente. Na 3ª vez ele falou assim, Meire, é isso que a gente fez. A gente tirou todas as tuas certezas sobre dinheiro porque elas estavam erradas. Você estava pensando na escassez, você estava pensando no medo de não ter, no medo de faltar, e você estava pensando errado. Essas são é o verdadeiro programa de abundância. As afirmações. Aí eu fiquei ouvindo aquelas afirmações durante 30 vezes, mais de 30 vezes. Eu fiquei o voo inteiro ouvindo, o voo inteiro. E aí, no finalzinho, eu sempre gosto muito de ver filme, né? Mas nesse voo eu não estava com vontade de assistir nenhum filme. Fiquei ouvindo, a noite inteira, o voo inteiro, as afirmações. E chegou no finalzinho, me deu vontade de assistir um filme e fui passando. E por que eu estava indo para os Estados Unidos? Porque quando eu consegui compreender todo o meu processo, né, que eu comecei a dar mentorias e tudo, aí o mundo espiritual me falou assim, viu, Meire, como o processo foi tranquilo, você conseguiu sair do zero e deslanchar, né, com o teu trabalho? Pois é, agora você vai fazer isso em francês e inglês. Nossa. Diz assim, tá bom. E aí a minha irmã estava morando nos Estados Unidos, estava indo e vindo, disse assim, eu vou então para os Estados Unidos alguns meses, porque eu nunca tinha realmente morado nos Estados Unidos e eu queria também me ancorar nessa energia. Então, eu comprei a passagem para ir, aí a minha irmã mudou de cidade, eu mudei a passagem para Miami, né, que antes era para o Texas, mudei para Miami. Aí ela resolveu não mais morar lá e voltar, né? Não ficar mais lá. E eu fiquei com essa... Eu disse assim, gente, e agora? Eu vou ficar com essa passagem. Vou ficar com essa passagem e eu me viro lá. Vou ficar uns 2 meses me virando, né? Algum tempo me virando. Conhecer. E aí,
Um mês antes de viajar, eu atendi uma pessoa, uma amiga, né, a Eliana. Aí eu atendi ela veio pelo Instagram, tudo, comecei a atendê-la, ela era de Las Vegas. E aí eu atendi 3, 4, 5 vezes. Quando terminou o processo, ela falou, e aí, Meire, o que você vai fazer agora, né? Eu disse, pois é, dentro de um mês eu vou morar em Miami, né? Ai, que legal, me passa o endereço, porque eu quero também ir lá. Eu vou sempre ir lá e aí vou te visitar, eu quero te encontrar, tudo. Eu disse, não, eu não tenho lugar ainda para ficar. Às vezes, Meire, você tem. Às vezes, eu não tenho. Você tem. Você tem minha casa de praia lá em Boca Raton. Nossa. E você vai ficar lá de graça. Aí eu fiquei lá 2 meses morando. Nossa, olha as afirmações. Mas isso antes, né? Antes. Mas assim, tudo acontecendo, sabe? Então, aí eu fui lá para Boca Raton. Aí no final da viagem, eu estava lá no avião, lembra que eu estava fazendo? Aí eu resolvi assistir um filme. Aí eu assisti um filme, então a minha ideia era tipo, seria tão legal se eu pudesse atender alguém aqui nos Estados Unidos, né, e começar a minha vida de terapeuta aqui, de repente, né, eu consigo trabalhar, tipo, deslanchar como terapeuta e dar cursos e tudo. É isso que eu estava pensando, né? Mas aí me deu vontade de assistir filmes. Aí eu fui passando, aí não achava. Aí lá no finalzinho achei o filme Joy, que é um filme de uma mulher que criou o mopping, né? Aquele negócio para limpeza e tudo. E que passou muito perrengue, que no final ela acabou se tornando um grande sucesso. E aí eu assisti o filme, assim, tá legal e tudo, mas por que eu tô assistindo esse filme? Aí no final, quando terminou o filme, o meu guia espiritual falou assim, é isso que você vai fazer nos Estados Unidos. Você não vai ficar dando terapia aqui e ali. Você vai lançar um programa e que esse programa vai atingir centenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo, né? E aí o programa que ele falou que eu tenho que lançar é o curso para parar de fumar. Caramba, que faz sentido. Sim. Né? Faz sentido. Então que foi o seu primeiro, né? E aí você lançou o curso lá? Em breve. Ainda tem muito caminho para fazer. Eu ainda tenho que regravar os cursos, traduzir em inglês, tudo, mas vou lançar esse ano ainda. Vamos falar da escassez? Eu até ia pegar, para falar da escassez mesmo, quando você deu o exemplo do conhecimento que está nas nossas mãos através do celular, e muitas vezes a gente não dá valor para isso. E eu acho que a gente não dá valor porque ele é abundante. Qual a água, por exemplo? Quem que dá valor para a água? Hoje é fácil. Um dia ficar difícil tomar água, todo mundo vai, nossa, por favor, me dê água se estiver no deserto. Por que a gente dá tanto valor para coisas escassas e para o que está abundante? Mesmo que tenha valor, a gente não dá. Profundo, hein? Nossa, tá. Primeiro, tem 2 coisas. A primeira é o ego. Né? O ego, ele dá valor àquilo que o torna exclusivo. Tá? Porque isso lhe dá poder, isso lhe dá algo, ele tem algo que nenhuma outra pessoa possa ter. Né? Então isso eles manipulam, e se você for ver na televisão, é tudo manipulação do ego, é tudo para criar desejos, é tudo para falar que você é diferente, para falar que você tem poder sem que você precisar fazer nada, é só você adquirir aquela coisinha, né? Então é tudo uma manipulação, e dessa forma eles ganham poder, eles ganham, na verdade, todos os nossos esforços, ele ganha a nossa vida no final, porque você morre de trabalhar para poder obter aquela coisa que eles falaram, né, para você. Na verdade, todos esses desejos são completamente artificiais, totalmente criados. Né? Nós, como seres humanos, a gente não precisa de muita coisa. Né? Então, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto da escassez é essa necessidade da alma de conhecer a experiência de todos os seus ângulos. Então, para você se tornar um verdadeiro criador, você tem que conhecer tanto a abundância como a escassez. Porque se você só conhece a abundância, você não conhece a experiência do faltar. Né, da escassez. Então, se você for ver isso assim, em termos de reencarnações, numa reencarnação você é um rei, na outra reencarnação você é um rei, você abusou do dinheiro, você utilizou o dinheiro de uma má forma para ganhar poder e tudo. Na outra vida, você vai ser dominado pelo dinheiro, você vai faltar e você vai perceber. E aí, dessa forma, você vai compreendendo
causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, né? E o que a gente chegou agora, nesse momento, e isso é único na humanidade, é que nós podemos, como um coletivo, agora, já aprender, sem precisar realmente passar por essas experiências, né? Agora, não é por pouco que a gente está numa era onde que podemos fazer tipo uma hipnose regressiva, onde você vê todas as tuas vidas, não todas, né? Mas você consegue perceber todo o jogo. O jogo das vidas, né? Onde uma vida você foi torturador, na outra você foi vítima, numa vida você roubou, na outra você perdeu. E aí você consegue perceber todas essas peças do quebra-cabeça que no final forma um todo, né? Você consegue ver o quebra-cabeça já criado. E isso é possível hoje em dia, com todos esses conhecimentos que a gente tem, com todo esse poder de análise das nossas experiências dessa vida ou das vidas de todo mundo, né? Como a gente tem acesso hoje em dia às histórias, como a gente tem acesso hoje em dia a milhares de exemplos. Tá? É simplesmente maravilhoso. Mas e o medo de faltar? Como que, de onde vem normalmente isso, do ponto de vista financeiro, né? Por que tem tantas pessoas que têm esse trauma, da onde que vem normalmente? E como que a pessoa pode corrigir, né? Trabalhar esse ponto? Medo de faltar é ignorância, né? Primeira coisa, é falta da fé, né? Que é a fé, justamente para você poder ter fé, para você poder ter confiança, você tem que saber sobre a lei do karma, por exemplo. A lei do karma tem, no meu ponto de vista, né, tem 3 vertentes. Tem a lei da unidade, a lei da ação e reação, que todo mundo sabe, né? A lei da ação e da reação, a lei da unidade e a lei da integridade. Então, na lei da ação e da reação, tudo aquilo que você faz, você vai, uma hora, compreender os resultados disso de uma maneira chegar a um ponto onde você vai agir de uma maneira consciente a não produzir mais essas coisas que causam dor. Tá bom, ação e reação, né? A gente sempre fala. Mas tudo isso está acontecendo para quê? Quando volta uma situação do passado, né, que a gente fala, esse é meu karma, vive voltando, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Por que volta? Ele volta para que você possa, de um modo consciente, encontrar uma solução diferente. Até uma solução baseada no amor. Até que aquilo flua, né? Então, ele vai se repetir, só que as pessoas elas vão aprendendo pouco a pouco, né? Porque é meio inconsciente, então elas vão aprendendo em espiral. Nessa vida eu passei pela mesma experiência da pobreza, mas eu compreendi uma coisa. Na outra vida eu vou passar a mesma experiência, mas eu vou compreender uma outra coisa. Até que você vai ganhando esse conhecimento e você chega na ligação, você chega na unidade. Tá? Até o ponto que você chega a olhar e ver através dos olhos de Deus. E essa é a lei da integridade. Então, quando você pega um trauma que ficou preso no passado, por causa de uma ignorância tua, porque você achou naquele momento que tudo acabou, que você achou que o outro te fez mal, que ele tem que se arrepender, tudo, você determina isso, aquela energia ficou presa ali. Isso é um trauma. E aí, todas essas coisas acontecem para que essa energia ela volte constantemente até que a gente aprenda a descristalizar, ou então a gente aprenda a ver isso através dos olhos de Deus, através do amor. Quando se descristaliza, essa energia original que estava ali, que é uma sabedoria, que é um conhecimento profundo da lei da vida, né? Essa energia, então, ela vai se reintegrar ao teu corpo. Tá? Então, isso que a gente chama pedaços da alma e a cura, né, desses pedaços da alma, que é o xamanismo, procura fazer muito isso. Então, você recuperar e você vai se integrando como ser, reintegrando. Tá? E o que é a lei da unidade? A lei da unidade diz respeito aos relacionamentos, a todas essas experiências
que só acontece por causa dos relacionamentos entre as pessoas, né? Um asceta, né? Um monge lá fica a vida inteira lá em cima ou dentro de uma gruta meditando, ele nunca vai passar pelo processo de traição ou pelo processo de abandono. Né? Porque ele não tem relacionamento. Não está exposto. Não está exposto. Então, esses relacionamentos que nós temos em sociedade, eles permitem... É um aprendizado incomensurável, né? Você viver em sociedade, sobreviver e poder amar. E aí, realmente, é um aprendizado de amor prático. Né? Que o lama lá é difícil, né? Ele poder chegar nesse amor incondicional. Então, os relacionamentos, eles permitem esse amor incondicional. E aí, quando a gente vai curando os relacionamentos, a gente vai percebendo que eu sou você sou eu. Que, na verdade, todos nós somos um. A unidade. Somos todas células do mesmo organismo. E aí é a lei da unidade. Então, todas essas coisas acontecem no universo justamente para a gente poder limpar essas 3 leis. Né? A lei da ação da reação, a lei da integridade e a lei da unidade. Uhum. Tá? Então, porque a gente não conhece isso, a gente fica preso nessas competições, nessas escassez. Mas aí sobre o karma, eu concordo com tudo que você falou, eu acredito nisso, mas ao mesmo tempo tem um lugar na minha mente que fica batendo, que é pessoas ruins, que fazem ações ruins, elas parecem ter uma vida boa aqui na Terra. Pessoas más, né? Se a gente pegar os políticos, criminosos. Criminosos, sabe, pessoas, elas conseguem um sucesso financeiro, um sucesso social. E muitas vezes a gente vê pessoas que fazem o bem. Tem muitas pessoas que são boas, muito boas, e que elas estão sofrendo, e que elas estão com dificuldade, que elas estão na escassez. Às vezes parece que o karma não está funcionando. Não, é mundo das ilusões. Né? Isso é mundo das ilusões. Essa é a grande ilusão do mundo. Isso me lembra, quando você está falando isso, vem na minha mente o retrato de Dorian Gray. Você conhece esse? Sim. Né, o retrato de Dorian Gray? Você conhece? Não conheço. O retrato de Dorian Gray é uma história do Oscar Wilde. É Oscar Wilde, né? Eu vi o filme, eu não vi muito o legal. livro. É muito mas legal. Acho que é uma pessoa que vende a alma e para ficar sempre jovem, sempre bem, né? Mas ele tem um espelho que mostra o verdadeiro estado da alma dele. E a alma dele está cada vez mais horrorizada até um ponto onde que ele não suporta se ver no espelho, né? Então, isso mostra muito sobre essa ilusão que a gente vive, né? Tudo isso aqui é dessa maneira. Então, essas pessoas, elas vivem isso, mas elas, na verdade, elas estão menosprezando todas as oportunidades que a alma está sendo dada para justamente aprender o correto pensar, o correto sentir, né? Então é uma ilusão nossa achar que essas pessoas estão bem. Claro, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque justamente essa ilusão é que é a perdição, né? Porque você acha seguir, que né? Você querer seguir, né? E é o que acontece. O que aconteceu até agora essas histórias que estão aparecendo agora, né? Muito grande, Pedidi, P2, todas essas coisas. Agora, essa imagem do Dorian Gray está sendo mostrada ao mundo. Porque por detrás de todo esse sucesso, todas essas coisas que o pessoal foi admirando e totalmente manipulado, né? Tem coisas horríveis. Muito feio o que está acontecendo, né? Então, todas as coisas estão sendo reveladas por quê? Porque agora a gente está chegando no limiar da grande transformação, da grande... de passar da terceira para a quinta dimensão. Quando a gente passar para a quinta dimensão, não vai mais haver karma. É um ponto onde não é possível você viver numa frequência onde que tem ainda karma. Tá? Porque... assim, a gente está começando agora a ver toda essa ilusão, né? Que você fala, nossa, o cara é famoso, não sei o quê, o cara é máximo, papapá. Agora as pessoas olham essas pessoas, elas têm nojo.
Está começando a criar essa consciência. Elas estão ficando transparentes, nada mais pode ser escondido. Nada mais pode ser escondido. O grande trabalho agora de cada um é poder pegar o seu karma e transmutar. Pegar tudo aquilo que te pertence e limpar. E todas as possibilidades estão acontecendo agora para fazer isso, né? Então, é um trabalho profundo que tem que ser feito, é um trabalho onde que você vai encontrar o teu valor pessoal através da compreensão da autoestima, por exemplo. Você vai aprender o teu real poder de criação através da mente da criação, né? Das capacidades mentais de criar uma realidade. Você vai aprender a transmutar e curar todas as tuas feridas, encontrar a tua criança interior, curar a tua ferida emocional, encontrar poder curar os problemas de relacionamentos através do perdão. Então, assim, é tanta coisa que está sendo dada oportunidade às pessoas de uma maneira coletiva. E quem não quiser fazer isso? Perdeu a oportunidade, porque a Terra, ela não está aqui para nos dar prazer, a Terra está aqui para ela seguir o caminho e evoluir. Então, mas eu te pergunto isso porque eu acho que 90% da população mundial nem se questiona sobre isso. Dores grandes virão e todo mundo vai ter que ser questionado. Na verdade, a gente não vê isso, mas veja o número de doenças que está acontecendo no planeta. Né? O número de câncer, o número de doenças. O mundo está doente. O mundo está doente. Né? Se você for ver nos Estados Unidos, parece que 60% dos adultos estão sobre pelo menos 3 a 4 medicamentos. Né? As pessoas elas estão em depressão profunda, elas estão no sentimento. Então, o que está acontecendo é que todo mundo vai ser confrontado da sua maneira. Uns com a perda financeira, porque imagina quando se tiver um crash, né, que está falando aí o tempo inteiro que pode ter um crash. Uhum. Mesmo a pandemia, são coisas assim, são aprendizados profundos. Aquilo despertou a humanidade de uma tal maneira como nunca visto. Né? Então, eu acredito realmente nesse despertar, infelizmente, através da dor, né, que vai vir, mas todos nós também podemos escolher passar isso através da consciência. Aquele 10 mil cairão de um lado, 10 mil do outro, você não será tocado. Você não será tocado se você tiver essa fé, essa compreensão. Uns vão aprender por bem, outros por mal. Exato. Depende, aí que está o teu livre-arbítrio. Né? Toma! Toma, ficou desafiando a Meire aqui na cabeça. Né? Maurício, ele tá questionador hoje, né? Mas faz parte. Faz parte. Da outra vez que a Meire veio aqui, foi o primeiro episódio que você veio aqui. O tema do episódio, para quem estiver acompanhando e gostando muito do nosso conteúdo hoje, chamava-se O Fim do Karma, né? Então hoje a gente foi presenteado aqui. Muito obrigado, viu? Pelo livro O Fim do Karma. Aqui está assinado pela Meire para nós do Lean Podcast, mas também tem como você conhecer esse conteúdo aqui na descrição do vídeo, tá? Tem esse livro maravilhoso aqui, O Fim do Karma, e também tem um outro livro que eu vou entrar numa dúvida para você, que é o GPS Espiritual, né? Um nome muito bacana aí, que eu gostaria, se você puder explicar o que seria o GPS Espiritual. Seria a tua intuição. Né? Mas não é só a intuição que vem de fora, é como você se comunica também com a intuição. Então, é um mecanismo interno de comunicação com todos os sinais que tem no universo, como é que ele se comunica e como que você pode utilizar isso para a tua vida. Tem a ver com a glândula pineal, alguma coisa? Não, eu não falo de não? glândula pineal, mas não, assim, é uma coisa claro mais não, interna. Mas tudo tem a ver. A glândula pineal seria essa antena, né, que vai captar, mas eu não falo disso. Mas eu sou uma pessoa muito prática, tá? Então todas as minhas coisas são muito práticas. Esse é um livro onde que vai te orientar a compreender como que você tem com você mesmo essa linguagem. Né? Como que você sente o sinal de que isso é bom, de que isso é ruim, como que você visualiza, como é que você vai sentir. Então, por exemplo, né, você ativar o teu campo eletromagnético aqui, você poder perceber o campo e com a intenção daquilo que você quer, você consegue encontrar qualquer coisa que seja mais adequada a essa frequência. Isso é sintonizar, frequenciar, né?
Então, é um livro também onde que eu dou exercícios práticos e exercícios muito com FT também para o desbloqueio da intuição. E de tal maneira que você possa utilizar a tua intuição, essa linguagem, para resolver problemas, para encontrar coisas, para a cura emocional. Um GPS mesmo. É um GPS. A intuição, ela é uma coisa magnífica, né? Mas como a gente não confundir a intuição com pensamento negativo? Muitas vezes eu acabo caindo nisso. Eu acho que eu tô com uma intuição, mas depois eu vou descobrir que era só fantasia da minha cabeça. Boa a intuição é uma coisa, ela vem espontaneamente, muitas vezes contra a corrente daquilo que você está pensando, e você pode sentir isso, e ela vem através do amor. Quando é uma coisa que não é intuição, né, vem através do medo. Tá? Vem através de uma autoproteção. Vem através de da tua ferida emocional que é tocada e que você quer se proteger. Então, sempre quando vem assim, não é intuição. A intuição, ela sempre vai... Ela pode até falar assim, toma cuidado. Aí você vai sentir assim, esse cara não é legal. Tá? Não é um sentimento negativo. Não é um pensamento negativo, né? Que o pessoal fala, não é um pensamento negativo. Você sente mesmo. É simplesmente que você sente que aquela energia daquela pessoa não está de acordo com você. Às vezes é uma coisa de vida passada. Você não quer dizer que aquela pessoa é uma pessoa má. Quer dizer que as duas energias não estão batendo naquele momento. Às vezes, um exemplo que pode acontecer, por exemplo, a pessoa te chama, né, para, por exemplo, Mamonas Assassinas. Né? Os Mamonas Assassinas tinham um dos caras japonês, ele sonhou à noite de um acidente. E ele não queria ir, né? Olha. Ele não queria entrar no avião. Foi ruivo, tá? Então, ele não queria entrar, mas vem, e o resultado? Tá? Então, você está pensando coisa negativa, não é isso, não é aquilo. E o que aconteceu? Então, a gente vai aprendendo, né, pouco a pouco essa linguagem, e a gente compreende que existe uma inteligência, como é um computador mesmo, é um computador quântico, tá? E que vai ler toda a energia e vai ver se aquilo está de acordo com o teu caminho, com aquilo que você está necessitando, aquilo que você está querendo. Tá? Então, a gente tem que confiar. Eu confio que quando eu vou procurar alguma coisa na internet, que a internet tem um poder muito maior do que o meu raciocínio para encontrar aquilo que eu quero. E ele vai buscar lá em todas as coisas e, de repente, ele vai me trazer... Eu quero um restaurante japonês. Eu quero comer uma comida japonesa. Se fosse por mim, eu só vou naqueles que eu conheço. Mas se coloco na internet, ele vai atrás e, de repente, me traz um restaurante que eu nunca ouvi falar na vida. E eu jamais teria acesso a isso se eu fosse só pelos meus conhecimentos, indo visitando cada um dos restaurantes que tem ali, né? Da mesma forma, em relação à nossa intuição, a gente tem que compreender que tem esse computador, que é o tal do GPS espiritual, que vai vasculhar todas as informações e vai te trazer a melhor resposta. A quântica. A gente tem que confiar nessa inteligência. Tá? Por que quântico? Porque não está... associado quântico, ao tempo e espaço? Quântico é tudo aquilo que fala das leis da energia, tá? Então, nosso corpo, na verdade, ele é quântico, né? É tudo aquilo que está relacionado aos campos energéticos e que tem essas informações, né? Eu não sei se o pessoal da engenharia ou da quântico iria dizer dessa maneira, mas ele é tudo aquilo que fala em relação às pequenas partículas, né? E que vai explicar a interação entre as partículas, que são interações de campo. Não é mais interação de biológica, de matéria, né? De sequenciais. E a hipnose? Eu faço essa pergunta porque a gente estava lendo, né, o seu... hipnose regressiva quântica. A sua hipnose quântica. Como que ela é diferente da hipnose normal e por que esse nome quântico? A gente dá, assim, porque ali não sou eu que vou falar assim, vai lá para 5 anos, vai lá para 3 anos, vai lá para isso. A gente dá o poder ao ser superior, e é o ser superior que vai organizar todo o processo, não sou eu.
Então, eu coloco a pessoa assim, no estado relaxado e tudo, aí eu falo assim, agora me fala a primeira coisa que vier na tua mente sem pensar nada a respeito. A primeira coisa. E aí eu ajudo a pessoa a explorar isso. Aí depois ela vai numa outra situação. Eu falo assim, vai lá numa situação onde algo importante aconteceu. Eu não vou falar nada, não vou direcionar. Tá? Porque eu sei que no momento que a gente começa a fazer a hipnose, é o ser superior que toma o domínio de tudo. E então, a primeira parte é um pouco um pupurri, assim, sabe? A pessoa às vezes vai numa vida passada, depois ela vai numa nave espacial, depois ela está no outro planeta, depois ela está vivendo a experiência de uma pedra, sabe? Acontece de tudo. Aí na segunda parte, que eu chamo o consciente superior para realmente falar através da pessoa, né? E aí, como é que ela capta isso? Falando a primeira coisa, a primeira sensação que vem, sem pensar nada a respeito. E aí eu vou falar assim, agora me explica por que você mostrou tais coisas. E aí tudo começa a fazer sentido. O puzzle, o quebra-cabeça começa a se colocar tudo em ordem e você obtém. Antes de começar a hipnose, você vai fazer uma lista de todas as questões que você sempre quis perguntar para Deus e nunca teve resposta. Caramba! E aí, no final da hipnose, na segunda parte, eu vou perguntar por que você falou isso. E aí, o que a gente vê? Todas as coisas que foram mostradas na primeira fase já era uma preparação para já poder compreender as respostas que ela quer receber. Aí, na segunda parte, eu faço as questões e ela tem que abrir a boca sem saber o que ela vai falar e ela começa a falar. E você vai registrando. E o meu trabalho é deixar com que o ego, né, o consciente inferior, ele não atrapalhe. Não é que ele vai ficar, não é que a pessoa vai dormir, ela não perde consciência, a maioria das pessoas não perde consciência, mas ela vai deixar vir sempre a primeira coisa sem pensar nada a respeito. E muitas vezes as coisas só começam a fazer sentido tempos depois, né? Mas nessa hipnose existe muito contato, às vezes com o guia espiritual, então com pessoas próximas, né? Anjos guardiões, ou então família espiritual, e muitas coisas acontecem, né? Não é todo mundo que acontece dessa maneira, tem gente que fica só assim no corpo físico, uma coisa assim muito terra a terra. Mas quando você faz uma segunda vez, a gente percebe que aquilo foi uma preparação, porque às vezes o ego está muito preso e tudo, mas uma segunda vez, 100% das pessoas vão realmente no ser superior. É possível hipnotizar alguém que não queira ser hipnotizado? Não? Assim, você pode até fazer. Tem gente que faz essa hipnose de circo, que pega e faz, mas não serve para esse trabalho que eu estou fazendo. É mais entretenimento. Esse daqui é um trabalho de autoconhecimento e autocura. Se a pessoa ela não quer, eu não vou curar a pessoa contra a vontade dela, né? Como que é, assim, na prática, na hora, a pessoa entra... A pessoa... bom, primeiro que eu sempre faço as pessoas... para entrar nesse estado? Agora eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não atendo mais pacientes para hipnose, tá? Porque eu tenho uma lista de espera de mais de 100 pessoas ainda que eu tenho que fazer. E cada hipnose me dura a sessão, eu tenho que ficar de 4 a 6 horas com cada pessoa. Então, é uma coisa que me pega muito tempo. Eu tenho muitos projetos, né, que vão ajudar ao coletivo. Sim. E ali eu estou fazendo trabalho individual. Então, eu prefiro me concentrar em projetos que possam ajudar o mais pessoas possíveis. Sim. Mas eu criei uma equipe que eu... Cada vez tem mais pessoas, mas agora tem uma equipe de 5 hipnotistas que estão pegando as pessoas e que utilizam a mesma técnica que eu utilizo e que fizeram o curso Avatares da Cura também, então estão capacitados a poder trabalhar e analisar toda essa hipnose, né, como eu faço. São os avatares. Né? São avatares também. Avatares com formação nessa hipnose regressiva quântica, né, que é Beyond Quantum Healing, que a gente chama. Que é uma americana que fez e que é feita online. Então é possível, isso que eu ia perguntar, é possível fazer online? Essa é totalmente online. Puxa. Eu até prefiro, sabe, online. Eu gosto de fazer ao vivo, mas às vezes tem algumas certas dificuldades, sabe? Coisas assim, tipo o som não sai muito bom, ou então outro dia eu fiz, até que foi ótimo, foi lindo, porque ela está bem acostumada, mas tinha 2 cachorros, né? Ali, que o cachorro ficava pulando em cima dela.
latindo, tudo foi aquela loucura, mas foi super lindo, foi super emocionante para ela, super integradora, assim, foi lindo. Mas assim, eu não faço mais, tá? Mas as pessoas que me procuram tem essa equipe, né? Tem essa equipe que trabalha comigo e que a gente é bem próximo. Mas, assim, como que acontece a sessão? A pessoa vai ter uma preparação antes, geralmente de 1 a 2 horas, onde que vai fazer o histórico, ela vai fazer alguns exercícios, ela vai compreender o processo, e aí depois tem a sessão comigo, onde que a gente vai ter uma pequena conversa e ela vai deitar, né, às vezes com venda no olho para ficar ainda mais profundo, e eu vou fazer uma indução que dura de 20 a 25 minutos, e aí depois eu solto para que ela viva a experiência e vou orientando, né. Como você faz essa indução? É uma indução de fala mesmo, né, com uma meditação guiada. Que legal, hein? Que bacana, hein? Então, foi muito interessante, né? A gente conseguiu abordar vários temas, né? Tem sido assim, né? Todos os episódios a gente tem conseguido... Para ter um bônus para a galera lá de casa, eu queria que você explicasse a naturopatia. O que é a naturopatia? Tá. Naturopatia tem muito pouco aqui no Brasil ainda. Naturo Raikkonen, né, o naturopata é um terapeuta que vai estudar diversas técnicas naturais de cura, e que vai colocar tudo isso dentro de uma filosofia de tratamento do ser holístico, né, em físico, mental, emocional, espiritual, e de tal maneira a desenvolver a sua energia de capacidade, energia vital, a sua harmonia emocional, a sua mente correto pensar, mas utilizando várias técnicas, e cada um utiliza as técnicas que estão mais habituados, né? Então a gente estuda hidroterapia, massagem, a homeopatia, fitoterapia, florais. Eu estudei muito óleos essenciais, eu me formei, aí eu me especializei mais na homeopatia, né? Eu já tinha um curso no Hospital Saint-Jacques, em Paris, então aí eu fiz mais nessa área de homeopatia. Mas aí você vai tratar, por exemplo, o meu estudo de final de curso era autismo e naturopatia. Então, dentro do autismo, toda a compreensão dos distúrbios gastrointestinais, emocionais e tudo, e aí abordagens através de nutrição, complementos alimentares, homeopatia, né, e todas essas coisas. Tem muita gente que critica a homeopatia, né? Fala que é uma pseudociência. O que você tem para dizer para essas pessoas? Porque a homeopatia, justamente, ela não pode ser medida com esses aparelhos, que são aparelhos que medem frequências muito baixas, né? Porque ele trabalha a nível, uma frequência muito alta, é totalmente energético. Existem estudos feitos pelo Benvenista sobre a memória da água, né? E a homeopatia... o que acontece? Você pega uma água, então uma gota de tintura para 99 de água, e você dilui essa gota de tintura, faz sucussas, né, que a gente fala assim, sacode, e nesse sacudir você está impregnando as moléculas de água com essa memória, né, desse elemento. E essa memória, ela vai agir, né, modificando também as tuas moléculas de água. Nós somos 80% de água. Sim. Então, ele age nesse nível de frequenciamento e de modificação da frequência do corpo. Sabe? Então, aquele medicamento homeo é porque é uma substância que ela, em termos naturais, né, quando ela não está diluída, quando ela está numa ou então que você, por exemplo, um veneno de cobra. Né, laqueses, por exemplo. Então, a laqueses, um veneno de cobra, se você é mordido pela laqueses, vai ter gangrena, né, problemas venosos, etc. E tal. Então, é o remédio homeopático de laqueses, ou seja, é aquele veneninho de cobra que você vai diluir, vai sacudir, e aí depois vai diluir outra vez, vai sacudir. Quando tem 5-CH, por exemplo, foi feito esse processo 5 vezes. Então, ali tem 5 partes para 1000.
Para cerca de 1.000 ou 2.000 partes, eu teria que fazer as contas. Mas assim, é uma partezinha muito pequena para uma parte muito grande de água, né? Mas todas as moléculas, elas foram frequenciadas em diluição cada vez mais altas. Quanto mais alto ele é, maior é a frequência, né, disso. E aí ele vai poder agir no teu corpo contracarrando, a gente fala isso? Curando justamente aquilo que ele então ponderar, de uma maneira ponderal, né, quando ela é só utilizada, só o veneno mesmo, ele causa aquele, por exemplo, problema de varizes. Ele diluído, ele vai curar. Sim, como se fosse um antídoto. Então, o igual cura o igual. Entendi. Né? Então, tem a homeopatia e tem a alopatia. A alopatia é uma coisa... Alô é estrangeiro, né? Então, você vai dar um antibiótico que não é aquilo que é a origem, tá? Qual a diferença, então, da alopatia? Alopatia são antibióticos, são coisas que lutam contra, substâncias que lutam contra, né? Entendi. E são substâncias diferentes. Na homeopatia é a mesma substância, só que diluída. Entendi. Tá? Igual cura igual. Semelhante cura semelhante. Pô, que legal que você está adentrando. É como se fosse vacina? A vacina é uma homeopatia. Tem o mesmo princípio. É que eu sempre acreditei com a homeopatia. Sabe quando a gente vê aqueles experimentos para você testar um remédio novo? E aí você dá para um grupo remédio e para outro grupo você dá farinha. Duplo cego, né? Placebo. O placebo. O fato da crença de que aquilo está te ajudando também contribui para te ajudar? Mas para tudo. Né? Não importa o que seja, claro que vai contribuir. Mas fazendo esses testes placebo, tudo a gente usa a homeopatia para a planta. A planta não tem crença. Né? Eu usei homeopatia a vida inteira. Você pode usar homeopatia para animais. Animais também não tem crença. Exatamente, o Naldo estava com um probleminha. Para os bebês são os que melhor reagem à homeopatia. Hoje em dia tem muitas farmácias homeopáticas para animais, pets, sabia? Caramba, não. Que legal. Exatamente. O Naldo tá com um probleminha de pele, eu tô dando um shampoo homeopático. Então, eu fui lá na casa, na Cris Meinberg. Vocês conhecem a Cris Meinberg? Ela vai vir aqui. Veio? Então. E aí eu achei linda. Ela tem a benzedeira, tem benzedeira de pet. Então. Eles têm o pet. Eu fui lá 2-3 semanas atrás. Maravilhoso. Inclusive a Suzy Maria, ela veio aqui e ela recomendou para o Naldo um acompanhamento mediúnico. Naldo, quem é? Meu cachorro. Para quem assiste a gente aí. Esses cachorros com nome de gente, né? Para quem assiste a gente corintiano, aqui, é homenagem ao Ronaldo. Exato. Para quem assiste a gente aqui já viu o Naldo, ele já apareceu aqui em alguns episódios, né? E inclusive no episódio do Wagner Borges ele apareceu aqui, né? Mas então tem esses procedimentos para pets. Inclusive a Suzy Maria indicou uma terapeuta mediúnica e eu tô num tratamento, eu nem tinha comentado com você, não comentei. Eu tenho uma amiga minha. Um tratamento, uma vez por semana, ela faz como se fosse um passe, né? Alguma coisa assim, à distância, não tá em contato comigo, mas ela fala, Ricardo, vamos começar agora às 2 horas. E eu fico sentadinho com ele, vendo uma televisão e tal. Dura 4 semanas. Que legal. É um trabalho super legal. Uma vez eu fiz FT no cachorro da minha amiga também. E aí? Mas aquele cachorro era gente, tá? Ele ficava lá, eu ficava fazendo, né? Essa depressão, tô tristinho. Você tá tristinho, meu filho? Aí eu fazia assim, aí fazia no focinho dele, fazia embaixo. E ele melhorou? Ela disse que sim. Que bom. E vamos falar do Prosperidade Quântica? Se você puder falar para o pessoal de casa como que funciona, qual que são os módulos. Deixa eu lembrar os módulos. E até porque a gente abordou aqui muito desse assunto, né? E para quem tá aqui até o final e já conhece, a Meire tem inúmeros cursos que realmente ensinam a você se desenvolver o seu autoconhecimento, né? Que é o nosso papel aqui, o nosso propósito do Lean Podcast, trazer cada vez, todas as semanas, né?
ferramentas para o seu autoconhecimento. A Meire já é a terceira vez que ela vem aqui, sempre dedicando-se ao Avatares da Cura, que é o programa maior dela, né, que já está no 4.0 e muito em breve vai lançar o 5.0, mas por enquanto ela tem esse curso que ensina em relação à prosperidade quântica. Se você pudesse falar. O curso de Prosperidade Quântica é um curso de, acho que são 14 módulos, 15 módulos, e que vai ensinar passo a passo a você analisar os teus pensamentos, analisar os teus sentimentos e fazer esse processo de cura para que você possa, então, frequenciar, justamente frequenciar na abundância, né? Então, o termo assim, a abundância não se cria, se sintoniza, é essencial, e também a compreensão da produção da tua mente, o que você pensa, você cria, o que você sente, você manifesta, né? Aquela coisa do Buda. Então, eu dou assim muito foco em você encontrar dentro de você onde que estão os bloqueios, né, que são bloqueios muitas vezes inconscientes. Então, trabalhar as crenças limitantes, trabalhar a autoestima, trabalhar os teus bloqueios e poder curar. E esse ponto que é importante, porque a maioria dos cursos fazem esse processo também, né, da gente sintonizar e tudo, mas não faz o trabalho da cura dos bloqueios. Então, a cura dos bloqueios que é essencial. Né? Então, ali, com a utilização da FT, tudo, eu vou orientar as pessoas a curar todas essas partes, né? Das feridas emocionais, das crenças limitantes. E eu coloco também uma lista de 100 crenças limitantes, seja na área de finanças, na área de saúde, na área emocional e na área espiritual. Caramba. Tá? E trabalhar nelas e também na parte da autoestima. Então, tem vários processos e agora a gente vai dia 13, 14, 15, 11, 12, 13, não lembro. Desculpa, a gente vai ter as aulas práticas, são 3 aulas práticas também, né? Onde que as pessoas vão poder falar diretamente comigo e tirar as questões. Que legal. Muito legal. E é um curso que está com um valor bem agradável, acessível, né? Então acho que vale a pena para quem quiser adquirir. Tá aí na tela, o Brunão colocou pra gente. Exatamente. E tá na descrição do vídeo aqui também para quem quiser exatamente. Conhecer. E aí eu vou paga. dar 3 aulas que você ainda vão acrescentar e que não tá... Vão ser meio surpresa para as pessoas. Tem uns bônus. Que legal, hein, Meire? Bom, obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez no Lean, né? Grande prazer. Você sabe que você é de casa já, né? E que é sempre uma honra receber você aqui. Foi uma honra, né? mesmo. Sempre com conhecimentos novos, sem clichês, né? Eu não estou falando com ego, com medo, estou falando da minha alma. Que bonitinho. Viu? E sem expectativas também, viu? Mas a galera pode dar um like, pode se inscrever no canal que a gente gosta. Com certeza. Sim. Se esse conteúdo, a gente sempre fala, né? Se esse conteúdo, ele impactou você de alguma maneira positiva, próspera, né? Pô, imagina que legal se esse conteúdo pudesse chegar para mais outra pessoa, outras pessoas, né? Que você... esmera, né? Digamos assim. Então, deixa aí o seu like, inscreva-se no Lean, né? A gente está crescendo bastante, estamos muito felizes, né, Rosa? Pra gente saber que você chegou aqui até o final desse episódio, escreve aqui nos comentários Prosperidade Quântica. Daí a gente vai saber quem que viu até o finalzinho aqui. Exatamente. Exatamente. E se você também quiser apoiar o canal, tem aqui no link da descrição o nosso Apoia-se, né? Pra gente continuar crescendo aí. Temos novidades aí, que agora a gente vai mais para frente começar a distribuir novos conteúdos para vocês com mais frequências, né? Hoje em dia a gente tem uma vez por semana, a gente está num planejamento aí de aumentar, né? Para que você tenha, além de uma ferramenta nova por semana para o seu autoconhecimento, que você tenha pelo menos 2, né? Então, para a gente continuar potencializando aí esse aprendizado mundial, como a gente já falou aqui, né? A partir de abril, hein? Exatamente, com certeza. Boa. Então, se você puder deixar uma mensagem final sua.
A câmera é toda sua, tá? Eu agradeço muito toda essa oportunidade, foi maravilhoso aqui. E a grande mensagem é que nós somos responsáveis por nós mesmos, nós somos responsáveis por aquilo que a gente cria. E eu espero que vocês criem um mundo lindo, maravilhoso, onde que todos nós sejamos muito felizes. Nossa, gratidão, muito bem. Hein? Muito bom. Muito bom. Obrigado, viu, Mary? Soquinho. Muito bom. Bom, obrigado, tchau, galera. Bom, semana que vem estamos aí com mais uma ferramenta para o nosso autoconhecimento aqui no Lean Podcast. Muito obrigado. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau na Meire aqui. Boa. Pode encerrar, Brunão.